Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor. Eu não sei exatamente que dia que tá, que eu precisei levar tudo meu lá para dentro, porque se der o temporal que tá ameaçando aqui, eu já tô com o lugar pronto para ir lá para dentro. Mas eu acho que hoje é dia 23 ou 24, né? Eu não me lembro agora. Acho que é dia 24 de janeiro de 2024, deve ser, como eu levei o outro celular para dentro, tô sem hora aqui. Deve ser um 20 e 40, né? Alguém confirma para mim se é dia 23 ou 24, por favor. Eu deixei o celular lá para dentro, porque eu deixei já tudo preparado, se precisasse, 24, né? Obrigada, Jaque. Se precisar sair correndo daqui, eu já tô com tudo pronto, é só passar pro outro lado de lá, tá? Mas eu gosto de estar aqui 20 horas e 41 minutos. Obrigada, Jaque. Eu gosto de fazer aqui, eu não sei, eu me sinto como se eu estivesse dentro daquilo que é para ser, entende? Eu não gosto de ir lá para dentro, mas se precisar a gente vai. Irmãos, às vezes a gente fica chocada com certas coisas, né? Eu hoje fiquei chocada, extremamente chocada. Com o que a senhora ficou chocada? Pois é. Irmãos, a gente está vendo que o povo de Deus está perdendo a paciência dos santos. Eu tenho falado isso já em algumas lives e vou falar hoje de novo. Tive uma conversa com uma pessoa hoje à tarde, uma pessoa que eu tenho falado da graça de Deus há bastante tempo, já há mais de 2 anos. E eu fiquei assim, espantada com o que eu ouvi. Olha, o mundo digital tá ficando assim assado, isso vai ser uma ditadura digital. Eu falei, a ditadura da besta, ditadura digital. Mas como que nós vamos fazer se não aceitar isso? Eu não vou pro mato, eu não vou para aqui, eu não vou para ali. E eu fiquei observando porque eu não me queixo de falar das coisas de Deus, de jamais, mas às vezes você perde horas detalhando a obra de Deus, você perde horas desenhando a salvação em Cristo e o que nós precisamos fazer para nos salvar em Cristo. E você, quando se depara, graça e paz, Val, quando você se depara numa situação dessa, você fica assim, Senhor, tudo que eu falei foi em vão. As horas que eu me dispus a explicar, a ensinar, e muitas das vezes mandam vídeos para mim me confrontando com determinadas coisas e eu tenho que responder mediante a palavra de Deus. E eu comecei a meditar, Senhor, foi em vão tudo que eu fiz? Porque a pessoa perguntou, onde já se viu? Você acha que eu vou me enfiar no mato? Você acha que eu vou fazer isso? Não, a gente vai ter que aderir a isso tudo. Eu falei, olha, minha amiga, é o seguinte. A minha pessoa, eu estou pronta para, se preciso for, ir para o mato, para onde der. E se por um acaso não der para ir para o mato, eu falei para ela, se não der para essa pessoa, né? Se por um acaso não der para eu ir para o mato, ou para onde quer que seja, eu estou me preparando para morrer por amor a Cristo. Mas eu não vou largar a minha fé. Eu não vou largar o que a Bíblia diz. Eu não vou me render à besta. Irmãos, eu tô assim, eu não sei vocês, mas eu estou chocada. Eu estou chocada. Por isso agora eu entendo. Porque de muita coisa, sabe, de muita coisa, quando você fala a verdade, você tá passível de calúnia, você tá passível de afrontas, você tá passível de confrontos, entendendo? Irmãos, nós temos que decidir a nossa vida. Ou nós nos confrontamos com o mundo
e nos decidimos por Cristo, ou nós damos de mão ao mundo e vamos com ele para a ribanceira. Quer dizer, na palavra dura e crua, vamos para o inferno. Você está preparado? Você está se preparando para que, se preciso for, você morra por amor a Cristo? Você está se preparando para esse momento? Porque nós precisamos nos preparar, porque o momento já está chegando. O momento já está aí. Você está preparado para você perder a tua aposentadoria? Você está preparado para você perder as benesses desse mundo? Você está preparado para perder a tua conta bancária? Você está preparado para ser confrontado pelo príncipe desse mundo e ser amaldiçoado e ser caluniado por amor da palavra? Você está preparado para isso? Jennifer, isso aí, o que vale é ganhar o mundo e perder a salvação. Pois é, minha irmã. Nós precisamos estar preparados, meus irmãos, prestem bastante atenção. O povo, eles querem, é o que eu falo sempre, o pessoal quer saber dos acontecimentos, eles querem ver uma maneira de se ver livre do que vai acontecer. Mas Jesus Cristo e a salvação, eles nem acreditam. Esse monte de gente que você está vendo aí falando da volta de Jesus não, falando do anticristo, porque a volta de Jesus pouco é falada. Mas do anticristo é falado. Esse povo não crê em Cristo. Esse povo não crê na vida eterna. Esse povo, o olhar deles é o olhar de galinha. O máximo de uma avestruz. O máximo é de uma avestruz. Esse povo não está buscando a Deus. Eles não estão buscando o conhecimento da volta de Cristo por amor a Cristo, para salvar a sua alma do mal. Não, eles estão buscando esse conhecimento para ir para o inferno. Eu não tenho medo de falar. Eles estão buscando conhecer a Cristo, não, conhecer o anticristo e o que vai acontecer. Eles não querem Cristo, eles querem o anticristo. A briga deles, boa noite, Simone, a briga deles, shalom, Leninha, a briga deles não é para a vida eterna. A briga deles, a confusão que eles aprontam é por causa do anticristo. Eles querem brincar de ser Deus, de saber quem é o anticristo. Eles estão pouco se lixando. Eles estão pouco se lixando para a fidelidade a Cristo. Entendeu? Verdade. Mas esqueceram que está escrito: ser fiel até a morte, se preciso for. Pois é, eles não lembram disso. Mas eles estão focados no anticristo, gente. Hoje eu acabei de crer. Depois dessa conversa que eu tive com essa pessoa, eu acabei de crer. Eles querem saber os detalhes do anticristo. Não é da volta de Jesus. Eles não querem, eles não têm necessidade de estar com Cristo. Shalom, Adriana. Não, eles não têm necessidade de estar com Cristo, eles têm necessidade de estar com o anticristo, de saber o que o anticristo vai fazer e se eles vão conseguir sobreviver, porque Cristo eles não querem saber, salvação, não, eles não têm vontade da salvação, não, mas eles querem saber quem é o anticristo, eles querem saber o que vai acontecer. É como uma cartomante, você vai na cartomante, ela vai ler as cartas, ela vai ler a bola de cristal, ela vai ler a sua mão e vai falar: olha, vai acontecer isso, isso com você, assim, assim, assado. No momento que chegar o confronto, eles não têm capacidade para enfrentar o confronto. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar limpando as nossas vestes. E vou dizer uma coisa aqui, para quem estiver me ouvindo agora, ou quem for me ouvir depois, se você tem essa cabeça, você está no lugar errado, porque aqui não é lugar para você. Se você tem essa cabeça de conhecer as artimanhas do anticristo, mas de não obter a salvação, essa página não é para você. É bom, eu prefiro ficar com 2 pessoas aqui, nem isso, que fique uma, mas que compartilhe do mesmo sentimento, limpeza das vestes para entrar na vida eterna. Tá entendendo, meu irmão?
Eu estou, como eu disse, eu estou chocada do que eu li e ouvi. Eu estou chocada. Eu já tinha percebido esse tipo de comportamento nesse pessoal que só fala do anticristo. Um é o Jared, o outro é o Trump, o outro é esse, o outro é aquele. O negócio deles é o anticristo. Mas a limpeza da alma não existe. Eles continuam nos seus vice-pecados. Eles continuam na sua vida bela e formosa. Eles continuam buscando as coisas desse mundo. Paz do Senhor. Doutora Medicina Natural. Eles buscam esse mundo, eles buscam a salvação, eles buscam se salvar aqui no mundo. É o que eu disse, é a visão da galinha, no máximo a visão de uma avestruz. Entendeu? No máximo é a visão de uma avestruz. É o mais alto que eles alcançam. Não tem a visão da águia. Aqueles que estão em Cristo, eles são comparados com a águia. Eles voam, eles planam e eles olham de cima a situação. Irmãos, eu fico assim, temerosa. Entendeu? Eu ali falei para essa pessoa, falei, olha, eu estou me preparando para, se preciso for, morrer por Cristo. Mas a minha salvação, eu não vou perder em nome de Jesus. Não porque eu seja melhor que ninguém, não. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou pior de todo mundo. Mas eu estou buscando, meu Deus, eu estou buscando. Eu estou buscando, não é de hoje. Desde que eu nasci, eu escuto falar da volta de Jesus. Desde que eu nasci, eu sonho com a volta de Jesus. Passei por altos e baixos, o Senhor me levou no fundo do poço para aprender a ser crente de verdade. O Senhor me desconstruiu para me construir, para eu estar aqui diante de vocês hoje. Parece querer tirar informações. É exatamente. É desse jeito aí, minha irmã. É desse jeito aí. Eles querem saber do anticristo, mas de Jesus não. Quem está querendo saber de Jesus está purificando a sua vida, está limpando os seus vestidos para herdar a vida eterna. Nessa carta que nós estamos lendo do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu coloquei no meu feed quem era a igreja de Coríntios e por que Paulo falava com eles como falava. Depois vocês leiam lá, para eu não precisar me estender aqui. Depois vocês vão no meu feed e leiam o que está lá sobre a igreja de Corinto. Coloquei agora há pouco. Irmãos, eu estou assim, pasma. Entristecida, eu estou entristecida. Eu achei que eu tivesse conseguido explicar a palavra de Deus para essa pessoa, mas não. Eu falhei, eu não sei aonde eu falhei, mas eu falhei. Eu acho que eu não levei ela ao entendimento de Jesus Cristo. Eu não a levei ao entendimento de Jesus Cristo. Eu falhei. Mas fazer o quê? Né? Não tem o que fazer. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta bastante atenção no que eu vou dizer. Eu vou dar um alerta. Eu vou dar um alerta que há muito tempo atrás, eu estudando sobre obeliscos, o Senhor me ensinou uma coisa. E ontem eu comprovei isso que Deus ensinou para mim. Shalom, Aline. Boa noite, Marta. Amém, minha irmã. Louvado seja o Senhor por nós podermos estar aqui. E exatamente, minha irmã, mas eu acho que eu não consegui passar a salvação em Cristo, sabe? Eu acho que eu não consegui. Ou ela não absorveu, eu não sei. Mas está na mão do Senhor, né? Vou orar pela vida dela, em nome de Jesus. Mas eu quero deixar um alerta para irmãos que moram em cidades grandes. Presta bastante atenção. Quando Deus começou a me mostrar sobre tudo que tem nesse mundo, principalmente sobre obeliscos. Vocês sabem o que é um obelisco, né? Um obelisco são postes ídolos, tá? Obeliscos é o pênis de Baal, tá? Obelisco é o pênis de Baal. É o pênis de Bafomede, tá bom? É o pênis de Beuzebu, tá? Esse é obelisco. Toda cidade, na entrada da cidade, existe um obelisco.
que é colocado ou pelo Rotary Club ou pela própria maçonaria. O Rotary e o Lions Club, isso é o falo. Eu já tô falando pênis mesmo para entender direitinho, entendeu? Mas é o falo deles. O Rotary e o Lions Club, eles são braços da maçonaria. Eles são braços comunitários da maçonaria, vamos colocar assim. É onde há intercâmbio de meninos e meninas para fora do país, aquela história toda, né? É o braço, como é que diz, que ajuda a sociedade, entre aspas, tá? Então, sempre nas entradas da cidade existe uma roda, que aquela roda também tem um simbolismo, que agora eu não lembro o que é, e tem o falo, que é o pênis do Baal, que tá lá, tá bom? Obrigada, Adriana, é isso mesmo, irmã. Vamos em frente, né? E aí, o que acontece? Os prédios de apartamento, há muito tempo o Senhor me mostrou isso, sem ninguém falar para mim. Presta atenção. Os prédios de apartamento nas cidades, nada mais, nada menos são do que, presta atenção no raciocínio, Os prédios de apartamento nas cidades são nada mais, nada menos que obeliscos levantados. Presta atenção no que eu estou falando. Obeliscos levantados em referência a Baal, em referência a Beuzebu. Eles são adoração nas cidades. Atenção, a minha cidade é cheia. De uns tempos para cá o negócio ferveu no centro da cidade e até por aqui também. São cheios de obeliscos onde as pessoas moram. Então, escuta o que eu vou lhe dizer. Ontem, eu não lembro a live de quem eu assisti, e estava falando sobre isso. Não é gente daqui, é gente de fora, gente dos Estados Unidos. Escuta o que eu vou dizer. Eu já disse para vocês que as grandes cidades vão ser severamente abaladas. As grandes cidades vão ser severamente abaladas. Por quê? Porque dentro delas tem uma concentração de falos de Baal. Aqui também na frente da catedral, bem no meio do centro. Exatamente, nas catedrais tem. A nossa catedral aqui na minha cidade é um obelisco. Aqui eles chamam eles de supositório de padre. É o nome daqui que eles dão aqui. Presta atenção. As grandes cidades, inclusive a minha, vão ser severamente abaladas nesses últimos dias. Todos esses edifícios que vocês estão vendo, que são os falos de Baal, que são os falos de Beuzebu, que nada mais, nada menos são do que são entronizados para estar ali. Presta atenção. Essas cidades serão tremendamente abaladas. Eu já avisei isso há muito tempo atrás. Mas ontem, quando eu vi essa live, eu não lembro de que live foi de quem que eu ouvi ontem. Eu não consigo lembrar de quem foi exatamente. Mas esse americano dizia, presta atenção, as pessoas que moram nas cidades onde tem concentração, são capitais, de obeliscos pela cidade, prédios de apartamento. Irmãos, se você mora em prédio de apartamento, eu vou te dar um conselho muito sério. Sai dele. Se você mora em prédio de apartamento, sai. Vai para uma região mais distante, um bairro mais distante do centro da tua cidade. Escuta o que eu tô falando, eu não tô falando por mal, eu não tô falando para te apavorar, eu estou falando para o teu bem, para você se livrar, porque o sol nasce para justos e injustos, mas o Senhor nos dá a capacidade de nós corrermos disso daí. Eu falei, eu lembro que eu falei, já faz um tempo eu falei sobre isso, e eu não tinha, era uma coisa que tinha na minha cabeça, mas eu não tinha visto ninguém falar sobre isso, especificamente sobre isso. Mas ontem, ouvindo essa live, eu ouvi. E eu confirmei tudo aquilo que eu tenho
na minha percepção, tem visto. Então eu te aconselho, meu irmão, se você mora, exatamente, são portais, exatamente, Jennifer, você falou certinho, são portais. Se você mora em cidade, prestem atenção, que você está perto desses negócios, olha bem o que eu estou falando. E se você mora num obelisco desse, nas gaiolinhas que eles fizeram nos obeliscos, eu procuraria sair daí. Porque o Senhor vai vir com mão forte. O Senhor está contendendo com os dominadores desse mundo. O Senhor está entrando em contenda com os dominadores desse mundo. Tanto como ele entrou em contenda com Faraó, que era o dominador daquela época. Entenderam? Ele está hoje entrando em contenda com os dominadores desse mundo. E estas cidades serão arrasadas. Presta atenção, meus irmãos. Essas cidades serão arrasadas. Ruth, mas eu não tenho condições. Meu irmão, aluga uma casa lá no fim da cidade. Aluga uma casa no final onde não tem nenhum tipo de prédio. Mas sai dessa concentração. Porque a mão de Deus vai vir sobre isso tudo. E não vai demorar. A coisa tá assim, ó. Ela tá, cada semana aumenta o impacto das águas. Lembre-se que a nossa potestade que domina o Brasil, o dominador do Brasil se chama Leviatã. A serpente enroscadiça. Lembre-se que quem rege a América do Sul, aliás, é Leviatã. Ele rege a América. E o Senhor está vindo nas águas. O flagelo das águas estão aí. Só não vê quem não quer. O Senhor vai livrar o seu povo, mas se você estiver metido num lugar desse, você pode perecer com ele. Você não vai perder a salvação, mas você pode perder a sua vida antes do tempo certo. Você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, meu irmão, eu te aconselho em nome de Jesus, como Deus tirou Ló e as duas filhas de lá de Sodoma, Deus está nessa noite, eu não tenho medo de falar o que eu estou dizendo aqui, o Senhor está mandando avisar, saiam dos obeliscos, das gaiolinhas onde você vive nos obeliscos, porque o Senhor vai derrubar todos. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas isso já está para acontecer. Estão entendendo? Isso já está para acontecer. Isso não é brincadeira. Olha as águas. Olha o que está vindo aí. Exatamente, Jennifer. Se você pode, minha irmã, vá. Vá mesmo. Vá mesmo. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo de brincar. Eu aqui moro num bairro que não tem, aonde eu estou, não tem obelisco. Tá? Aqui onde eu estou, nesse pedaço, não tem. Tem para baixo, mais ou menos para 1 quilômetro para frente, começa a ter obeliscos bem grandes. Aonde eu estou, nesse lugar que eu estou, não tem. Então, presta atenção, meu irmão. Presta atenção, não é tempo de você perder tempo. Clama ao Senhor, busca ao Pai. Busca ao Pai e procura lugares afastados dos centros das grandes cidades. Aí você vai falar assim, se ela está apavorando a gente. Não, eu não estou apavorando. Shalom, Paula. Eu não estou apavorando, eu estou alertando. Sabe por quê? Porque você é a trombeta do Senhor. E as trombetas do Senhor têm que ouvir a voz do Pai. Por quê? Porque nós não podemos parar de trombetear. Se você se for antes do tempo, você vai ser uma trombeta a menos. Entendeu como é que é? O Senhor é bom em todo o tempo. E nós somos a luz do mundo e sal da terra. E nós temos que continuar sendo luz do mundo e sal da terra, principalmente nos momentos que estão vindo agora. Nós já estamos terminando, irmãos. Poucos dias nós temos para estar aqui. Pouco tempo nós temos para estar aqui. E eu estou te alertando, saia dos centros das cidades. Se você não pode ir mais longe, procure ir o mais afastado possível do centro. Exatamente.
Isabel, obediência. Na obediência Deus vai guardar. Entendendo, meus irmãos? Porque é o seguinte, você sabe por que Deus livrou Ló? Por amor a Abraão. Deus livrou Ló por amor a Abraão. Deus teve um compromisso com Abraão. E Deus livrou Ló por causa daquilo. Então, meu irmão, presta atenção, fica alerta. Sai do lugar aonde você está morando, que é um obelisco. É uma adoração a Baal. Esses prédios são obeliscos, são o falo, o pênis de Baal. São adoração a Satanás. E Deus vai derrubar tudo. Agora eu entendo porque o pastor Enéas Tonini teve aquela visão e escreveu o livro São Paulo será destruída, por causa dos obeliscos que tem em adoração a Baal naquele lugar. Portais abertos para agora, chegada de anjos caídos. Entendeu? Exatamente, Vanilda. Esse ano e já, e rápido, antes do meio do ano. Antes do meio do ano. Presta bastante atenção. Não se esqueçam. Observe o que o estado de vocês fez. O que aconteceu nos estados de vocês no tempo que isso aqui foi descoberto. Os escravos que morreram, como morreram, o que tem na terra de vocês, porque o Senhor vai cobrar de acordo com a terra. A terra vai botar para fora o sangue inocente derramado. Fiquem alertas. Mas o lugar que você pisar, mas presta atenção, Jennifer, o lugar que vocês pisarem, o Senhor vai abençoar. O lugar onde vocês estiverem instalados, fora desses lugares que eu estou falando, que são lugares onde Deus está contendendo com Leviatã, certo? Deus vai abençoar. Onde tiver o povo de Deus. Exatamente, o sul do país, exatamente, o Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é a bota do Brasil, não podemos esquecer disso, que o maior índice de bruxaria e feitiçaria está aí, infelizmente. Bom, o recado tá dado, né? A minha dor tá exposta. Contei para vocês a minha dor de hoje, tá doendo. O que eu ouvi hoje me doeu, me chocou. Mas vamos em frente, porque nós temos uma vida para limpar. E a carta dos Coríntios é uma carta muito interessante, porque ela é o que nós estamos vivendo agora. Certo? Ela é o que nós estamos vivendo agora. Então vamos lá, eu vou ler a carta aos Coríntios na Ferreira de Almeida e na Bíblia Judaica, tá bom? Nós vamos ler os dois. Diz assim, capítulo 4 de 1 Coríntios, vamos lá. Diz assim, assim vocês devem nos considerar servos dos Messias. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, presta atenção. A igreja de Corinto era uma igreja perigosa, porque ela era uma igreja rebelde. Ela era uma igreja que ela estava, aliás, ela está ainda, a cidade está lá, na Grécia. E ela é uma igreja que tinha toda essa filosofia dentro deles. Então, eles tinham o pecado da rebelião, certo? E diz assim, assim, vocês devem nos considerar servo do Messias. Quer dizer, Paulo era servo de Jesus. Encarregados das verdades secretas de Deus. Paulo era encarregado das verdades de Deus. Diz aqui, ó, a versão Ferreira de Almeida, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros, quer dizer, eles vão colocar a verdade ali, despenseiros dos mistérios de Deus. Então, eles eram aqueles que serviam a eles do ensinamento de Cristo, certo? Versículo 2. O que se requer do encarregado é sua fidelidade. O que se requer do encarregado? Que encarregado? Do dispenseiro.
Que dispenseiro? Aquele que vai falar a verdade sobre Cristo, sobre os segredos de Deus, sobre os mistérios de Deus. Olha aqui, ó. Além disso, na Ferreira de Almeida, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. A fidelidade de Deus, ela é imprescindível para aqueles que falam da palavra de Deus, para aqueles que trazem a palavra de Deus para o povo de Deus, e para aqueles que querem ouvir e limpar suas vestes do sangue do Cordeiro. Versículo 3. Pouco me importa como sou avaliado por vocês. Paulo estava dizendo, eu vou falar a verdade, eu não estou nem aí com o que vocês pensam de mim. Ou por qualquer tribunal humano. Paulo não estava se importando com o que falasse. Na verdade, nem eu avalio a mim mesmo. Irmãos, quando a gente serve a Deus em espírito e em verdade, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente vive na obediência da palavra, quando você vive uma vida na contramão do mundo, você não está ligando nem para o que você pensa de você mesmo. Você já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. É a mente de Cristo que vive dentro de você. Você precisa aprender isso. Eu preciso aprender isso. Então, pouco importa o que falem de mim, falem bem, falem mal, falem de mim à vontade. Era isso que Paulo estava dizendo. Não nos interessa se eu tenho a certeza que eu estou trazendo a palavra de Deus como ela é e eu estou vivendo essa palavra, eu não estou nem aí com o resto. Eu não estou nem aí com o batedor de lata. É o que Paulo está dizendo. Na grosso modo é isso aqui. Vou ler aqui na João Ferreira. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Tá entendendo? Olha aqui, não tenho consciência de nada contra mim. Paulo, ele não tinha nada contra ele, nada. Mas isso não me torna inocente. Ele sabia que ele estava falando a verdade, que ele estava fazendo a vontade do Pai, mas ele não se considerava inocente. Não é por isso que você faz a vontade do Pai e você vai se considerar o santo. Não, de jeito nenhum. Todos nós somos pecadores. E Paulo sabia disso, que ele era pecador. Apesar dele ter consciência que ele não tinha nada que pudesse falar contra ele dentro do ministério dele. Não. Ele vivia para Deus, ele vivia para Cristo. Para ele, o morrer era lucro. Porque a vida dele não era mais aqui. Ele estava aqui como mensageiro da palavra. Mas isso não me torna inocente. Olha lá. Porque nada me sinto culpado, na João Ferreira. Mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Entenderam? O Senhor é que vai fazer juízo de cada um de nós, de acordo com as nossas obras. Aquele que me avalia é o Senhor. Por isso, não julguem de forma prematura, antes de o Senhor vir, porque ele trará à luz o que está oculto e em trevas. Ele exporá as intenções do coração das pessoas, e então cada um receberá de Deus o louvor que merece. O Senhor é aquele que conhece o profundo e o escondido do teu coração. É aquele que conhece o meu profundo e escondido. É aquele que conhece as minhas obras. Ele é aquele que julga pelo que eu vivo, pelo que eu faço e pelo que eu falo. Entenderam? Era isso que Paulo está dizendo. Paulo tinha consciência que ele era mensageiro de Deus sobre a terra para falar a verdade da palavra. E é o que nós, povo de Deus, que se prepara para a vida eterna, temos que ser. Mensageiros da verdade da palavra. Doa a quem doer. Mexa no calo de quem mexer. Goste quem gostar. A palavra está aqui. E nós temos que falar o que ela é. Eu não preciso subverter a palavra. Eu não preciso mudar a palavra para fazer você entender o amor de Cristo. Não. O amor de Cristo é simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê, faz as obras de Jesus. Quem crê, segue os ensinamentos de Jesus. Quem crê, vive a vida de Cristo. Paulo vivia essa vida e nós precisamos ser imitadores de Paulo. Nós precisamos viver com a mente de Cristo em nós. Versículo 6. Agora, irmãos, no que tenho a dizer aqui, usei a mim mesmo e a Apolo como exemplos para ensinar-lhes a não ir além do que o Ataná diz, tomando orgulhosamente o partido de um líder ou em detrimento de outro. Presta atenção, isso aqui é muito sério. Vou ler de novo, versículo 6. Agora, irmãos, presta atenção. No que tenho a dizer aqui, usei a mim mesmo. Paulo está falando que usou a ele mesmo, usou ele de exemplo. Pegou Apolo, que era companheiro dele, como exemplo, para ensinar-lhes a não ir além do que o Taná diz, do que a palavra diz. O que estão indo além hoje, gente? Semente da serpente. O Espírito Santo, seu lado feminino de Deus. Falo isso debaixo do sangue do Cordeiro. Que Deus nos proteja. Sobre pré-existência. Assuntos que a Bíblia não diz. Assuntos que a Bíblia não fala. Mas pega um versículo aqui, pega outro ali, pega outro e faz uma teoria em cima disso e diz que Deus falou. E diz que é doutrina. E diz que a Bíblia diz o que a Bíblia não diz. Olha aqui, irmãos. Como exemplos, ele pegou ele e Apolo como exemplos para ensinar-lhes a não ir além do que a Bíblia diz. Tomando orgulhosamente o partido de um líder ou em detrimento de outro. Vamos ler na versão da Ferreira de Almeida. E eu, meus irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Está bem claro, está desenhado aqui. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Entendeu? A Bíblia é clara. O que está escrito, está escrito. O que não está escrito, não está escrito. Deuteronômio 29 diz: aquilo que é para os homens está registrado. Aquilo que não está registrado pertence a Deus. Então não avance o sinal daquilo que você não conhece. Não avance o sinal daquilo que você não sabe. Você é o barro e Deus é o oleiro. Como é que você, sendo barro, vai perguntar para o oleiro por que você me fez assim? Não tem disso. Entendeu? Então a palavra pela palavra. E pronto, meus irmãos. Nós temos que viver na simplicidade da palavra. Versículo 7. Afinal, o que o torna tão especial? O que você tem que não recebeu como dom? Eles se vangloriavam, né, que eles tinham os dons. E se de fato foi um dom, por que se vangloria como se não fosse? Sabe por quê que eles se vangloriavam como se não fosse? Porque eles achavam que era conhecimento próprio deles. Irmãos, hoje eu escutei um pastor dizendo assim: olha, vai lá no canal tal que tem a profecia que Deus me deu do que vai acontecer esse ano, porque eu sou o profeta. Peraí. Porque o que eu falo cumpre. Irmão, será que nós precisamos falar assim? Se o dom vem de Deus, como que eu posso pegar esse dom e me colocar como profeta? Como que eu posso pegar esse dom, que esse dom não é só para mim, esse dom é para todos nós. Esse dom é para todos nós. Nós somos usados por Deus sem a gente perceber. Nós somos usados por Deus uns pelos outros, sem a gente perceber. Eu não preciso bater no peito e dizer, eu sou profeta. Eu não preciso bater no peito e dizer, tá vendo? O profeta disse, ele, o que eu falei. Boa noite, Graciele.
Não, meus irmãos, o profeta de Deus, realmente de Deus, ele não abre a boca para falar eu. Ele não abre a boca para falar eu. Ele sabe que o dom que ele tem vem do Senhor. É graça, de graça receber e de graça dar. Eu não preciso me enaltecer, não. Eu preciso andar em humildade com meu Deus, para que o meu Deus eu possa ser um canal, você possa ser um canal de bênção na vida das pessoas. Que eu possa trazer as palavras da vida eterna que estão escritas neste livro, que o Senhor possa dar a revelação da palavra escrita. Tá entendendo? E sabe o que eu fico besta de ver? É que esses profetas estão profetizando tudo que a gente vem alertando há tanto tempo. Que engraçado, né? E a gente não vem alertando por profecia, não. A gente vem alertando pelo que está escrito. Pela revelação da palavra. Não precisou eu dizer para você, olha, porque Deus manda dizer que esse ano vai acabar a comida, vai acabar isso, vai acabar aquilo, vai acabar... Não, meu irmão. A gente já vem alertando. Há quantos anos que a gente vem alertando que o Senhor tem falado no coração de muitos, tem dado por sonhos, tem dado por revelações audíveis. Quantos anos? E agora está toda essa profetada falando que a gente já tem falado há tantos anos atrás. Eu fico pensando, né? Mas, em todo caso, né? Deixa para lá. Versículo 8. Vocês já estão satisfeitos? Já são ricos? Tornaram-se reis? Mesmo que não sejamos? Olha, Paulo está falando, Paulo está questionando. Na verdade, eu gostaria que vocês fossem reis, para que partilhássemos do mesmo reinado. Paulo está tirando uma na cara deles. Eles eram tão cheios de si, eles se vangloriavam pelo dom que Deus deu. Irmãos, o dom de Deus é de Deus. É dado a nós por graça, por misericórdia. Versículo 9. Porque eu acho que Deus nos colocou a nós, emissários, em último lugar da parada militar. Que bonito isso, né? Olha só. Porque eu acho que Deus nos colocou a nós, Paulo e Apolo, emissários, quer dizer, pregadores, em último lugar da parada militar, como homens condenados a morrer na arena pública, tornamo-nos um espetáculo para o universo, para os anjos e os homens. Sabe que anjo que ele está falando aqui? Anjo caído. Eles eram um espetáculo, porque eles eram esbofeteados, eles eram perseguidos, eles eram colocados nos cárceres. Sabe por quê, meu irmão? Para essa verdade chegar até nós. Chegar até o ano de 2024. Paulo sofreu tudo isso. E pior de tudo, Paulo está sofrendo injúrias até hoje. Tem uma turma aí dizendo que Paulo não é para ler a carta de Paulo, porque Paulo era um impostor. Você sabia disso? Você já viu falar isso? Estão falando isso aí. Estão difamando Paulo até o dia de hoje. Vocês estão entendendo? Meus irmãos, a igreja primitiva começou nos calabouços. A igreja primitiva pregava nos porões. A igreja primitiva, meu irmão, ela sofreu todo o dano. Esses anjos caídos matavam os crentes, usavam os homens, entendeu? Exatamente, ficar sem comida, sem água, sem as suas mordomias. Paulo não precisava disso. Paulo era muito rico. Paulo era o homem mais inteligente daquela época. Paulo era um homem criado aos pés de Gamaliel, mas ele conheceu a Cristo, indo para Damasco, perseguiu os cristãos. O Senhor se declarou para ele e daquele dia em diante ele se rendeu aos pés de Cristo. Você está rendido aos pés do Salvador? Você é capaz de, por causa da palavra verdadeira, você ser açoitado, ser espetáculo para todos, espetáculo de morte, entrar nas arenas para ser devorado pelos leões?
Vocês estão... Gente, nós somos a igreja invisível, a última igreja. Nós vamos terminar a obra da igreja primitiva. Você está preparado para isso? A palavra é dura, né? Tá difícil até de engolir, né? Pois é, mas é isso que eu tenho que te dizer. A igreja invisível vai terminar o que a igreja primitiva começou. E a igreja primitiva começou morrendo na arena pública. Tornamo-nos um espetáculo para todo o universo, para anjos e homens. Vamos ler aqui no versículo 9 aqui da Ferreira de Almeida. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Não são os anjos de Deus, são anjos caídos que ele está dizendo. Nós, versículo 10, nós somos loucos por amor de Cristo. Nós somos loucos. Vós, sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Paulo está fazendo uma comparação. Vou ler na judaica. Por causa do Messias, nós somos tolos. Quem prega a palavra de Deus é tolo. Hoje eu me senti uma tola. Hoje eu me senti uma tola na conversa que eu tive. Eu falei, meu Deus, eu falei tanto, eu expliquei tanto. São 2 anos desenhando todos os dias, até de madrugada, eu desenho para ouvir o que eu estou ouvindo, ler o que eu estou lendo. Eu não estou acreditando nisso. Eu fui chamada de tola, praticamente por tabela hoje. Não, de jeito nenhum. Como você vai ficar sem as coisas, sem o banco? Como você vai ficar sem a identidade digital? Não. Você precisa ter tudo isso. Nós vamos precisar ter. Não vai ter jeito, não. Não tem como ir para o meio do mato. Não tem como sair, renunciar à minha casa. Não tem. Tola, Ruth, você é uma tola. Foi somente isso. Mas, em união com o Messias, vocês são sábios. Nós somos fracos. A igreja de Corinto se considerava sábio. E considerava Paulo fraco. Mas vocês, Coríntios, são fortes. Vocês são honrados. Mas nós, os emissários, nós, os pregadores, somos desonrados. Entenderam? Não, ela não entendeu e não quer entender. Ela quer entender quem é o anticristo. É isso que ela quer entender. É isso que a pessoa quer entender. E é isso que muitos crentes querem entender. Eles não querem entender a volta de Jesus. Eles querem entender o anticristo. Foi o que eu parei. Eu constatei aquilo que eu já venho constatando faz tempo. Não, até que leu, viu? Até que leu. Mas o problema é que a mente não quer Jesus. Versículo 11. Até este momento, passamos fome e sede. Nos vestimos com trapos. Somos tratados de modo rude. Vagamos de lugar em lugar. É o que a Jennifer falou ali atrás. Não tinham casa, não tinham nada. Irmãos, essa igreja primitiva, nós estamos voltando para ela. A igreja invisível está voltando para ela. Nós não teremos casa, nós viveremos de farrapo, mas você não pode negar o nome de Cristo. Você não pode deixar de falar a verdade. Você tem que ser o emissário da verdade. Versículo 12. Exaurimos-nos trabalhando com as próprias mãos, quer dizer, ficaram exaustos, cansados. Além de pregar, eles tinham que trabalhar com as próprias mãos para sobreviver. Quando somos amaldiçoados, continuamos abençoando. Irmãos, eu sei o que é viver isso aqui, ser amaldiçoada e continuar orando pela pessoa. Continuar orando para que Deus tenha misericórdia. Quando cai temporal aqui na minha cidade, eu oro. Senhor, tem misericórdia de fulano e fulano. Não deixa que o mal se abata sobre a casa deles. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, porque eu não quero
o mal com o mal, não. Eu quero reverter o mal para o bem. Então abençoa, livra do mal, não deixa que o perigo passe pela casa, o perigo destrua suas propriedades, não deixa acontecer isso. Tá entendendo, meu irmão? É assim que a gente faz. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são honrados, mas nós desonrados. Eles eram tudo. Os coríntios eram o que há de melhor, arrogantes. Até este momento, passamos fome e sede, nos vestimos com trapos. Somos tratados de modo rude, vagamos de lugar em lugar. Exaurimos-nos trabalhando com as próprias mãos para sobreviver. Quando somos amaldiçoados, continuamos abençoando. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, continuamos o nosso trabalho. Por que continua o trabalho? Exatamente, Jennifer. Essa passagem nos mostra o que realmente é amar a Jesus, que é o evangelho da verdade. Sofrer não chega perto do amor àqueles que tinham por Jesus. Exatamente. Meus irmãos, o que é ser caluniado e continuar trabalhando? Eu tenho experiência disso aqui. Eu tenho experiência. Toda vez que me caluniam, toda vez que levantam um falso contra a minha vida, o Senhor fala comigo, continua a pregação, não para. Não importa se não tiver ninguém para ouvir. Não importa, grava, deixa gravado e deixa lá, porque eu é que faço a obra. Eu lendo essa carta, eu falei, Jesus do céu. Porque a gente lê, você lê uma vez, lê duas, lê três. Cada vez que você lê, você encontra coisas diferentes. E eu me encontrei nessa carta. Quando caluniados, continuamos nosso trabalho. Somos até este momento o lixo do mundo, a escória da terra. Irmãos, você está achando que falar a verdade você vai ser aplaudido? Não, não vai. Você falar a verdade você vai ser colocado no altar? Não vai. Você vai ser escorraçado. Você vai ser colocado como nada. Você vai ser colocado como o esterco desse mundo. Você está preparado para isso? Não é fácil não, tá? Dói nas entranhas. Dói por dentro. Dói por dentro. Mas não é impossível, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. Entendeu? Ele limpa Ele limpa... Shalom, Cleide. Ele limpa as nossas lágrimas. Ele ameniza a dor da alma. Ele vem com o azeite da unção. Entendeu? Presta atenção. Nós precisamos estar preparados para o que está por vir na nossa vida espiritual. Não lhes escrevo isso, versículo 14. Não lhes escrevo isso para fazê-los sentir vergonha. Paulo está confrontando a igreja de Coríntios. Mas como meus filhos queridos, para confrontá-los e fazê-los mudar. Essa igreja de Coríntios, ela parece muito com a igreja de Laodiceia. Muito com a igreja de Laodiceia. Eram ricos, eram possuidores de infinitos dons, mas os dons já estavam passando de um jeito que já não era mais Deus que operava, não era o Espírito Santo que operava, mas a própria carne. E essa carne se fazia passar por Espírito de Deus, e não é. Porque, meu irmão, aquele que fala em língua, aquele que profetiza, aquele que traz a palavra, se não tiver o fruto do Espírito, você pode tirar fora. É lata batendo. É lata batendo. Vou ler de novo. Capítulo 4, versículo 14. Não lhes escrevo isto para fazê-los sentir vergonha, mas como meus filhos queridos, para confrontá-los e fazê-los mudar. Vou ler na João Ferreira. Diz assim na João Ferreira. Cadê? Aqui embaixo. Não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados.
Porque ainda que estivesse 10.000 aios em Cristo, quer dizer, leis em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Passei para o 15. Agora vamos ler o 15 aqui. Pois mesmo que tivessem 10.000 tutores em conexão com o Messias, poderiam ter 10.000 pessoas que falassem pelo Messias. Vocês não têm muitos pais. Ele está assumindo a sua paternidade diante do ministério que ele tem. Na pregação da palavra para os coríntios. Pois em conexão com Messias e Yeshua, eu me tornei pai de vocês por meio das boas novas. Quer dizer, por meio das palavras de vida de Jesus Cristo de Nazaré. Esse era Paulo. Paulo estava reivindicando a paternidade. Então, como pai deles, porque ele levou a palavra para essa gente, ele instituiu a igreja naquele lugar, ele estava confrontando, ele estava chamando atenção para que eles mudassem de vida. Portanto, peço que sejam meus imitadores. É o que eu falei agora há pouco, nós precisamos imitar Paulo. Você está pronto para imitar Paulo? Essa é a razão de eu lhes ter enviado Timóteo. Lembra de Timóteo? Filho de Loide e a sua avó Eunice, aliás, vó Loide, né? E a mãe Eunice. É um dos dois, eu não lembro agora. Pois é, esse menino era também filho de Paulo. Por quê? Porque ele cresceu na graça através do ministério de Paulo. E Paulo tinha confiança em Timóteo, porque Timóteo conhecia a vida de Paulo, ele sabia como Paulo vivia, ele sabia quem era Paulo. Olha aqui, ó. Por essa razão que eu lhes ter enviado Timóteo, meu filho amado e fidedigno no Senhor. Ele lhes trará a lembrança, o estilo de vida que vivo em união com o Messias e Yeshua. Timóteo era testemunha viva de como Paulo se portava. Olha aqui, ó, da minha união que vivo, a união com o Messias e Yeshua, e ensino por toda parte em todas as congregações. Vamos ver aqui no versículo 17, na João Ferreira. Diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Timóteo, dentro da igreja de Coríntios, era para ser ouvido, porque Timóteo seguia os passos do seu pai na fé, o apóstolo Paulo. Versículo 18. Por não ter ido mais visitá-los, alguns de vocês se tornaram arrogantes. É a igreja de Laodiceia, gente, é a igreja de Laodiceia. Igreja confusa, igreja cheia de si. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando mais de templo, porque os templos já acabaram, já estão mesmo no fim. Mas eu estou falando de templo, você, eu, nós templo. Eles eram arrogantes, como eu vi esse pastor hoje, né? Olha, porque a profecia que eu dei ontem, vejam lá a profecia que eu dei ontem. Arrogância. Mas irei em breve ao encontro de vocês, se o Senhor quiser. E não tomarei conhecimento do discurso dessas pessoas arrogantes. Ele está confrontando a arrogância da igreja. Mas de seu poder. Porque o reino de Deus não é uma questão de palavras, mas é de poder. O reino de Deus, meu irmão, para você ter poder nele, você tem que viver o reino de Cristo. Você tem que ter os frutos do Espírito, você tem que aprender a mente de Cristo, você tem que ter o Espírito de Deus dentro da tua vida. Senão você não passa de 0 menos 0. Você está entendendo? Meu irmão, é tempo da gente voltar atrás. O que preferem? Olha o que Paulo diz. O que preferem? Devo ir ao encontro de vocês com uma vara? Ou com amor e espírito de mansidão? Era para eles escolherem. Paulo estava mandando cartas repreendendo.
Agora ele está mandando perguntar, como vocês querem que eu chegue aí? Com uma vara na mão da repreensão ou com amor e espírito de mansidão? Vamos ler aqui na João Ferreira. Diz assim: mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Eles estavam achando que pela falta de Paulo ali, eles podiam deitar e rolar e fazer o que eles quisessem. Existiam vários grupos dentro da igreja de Coríntios, brigando entre eles, por poder. É o que eu digo, meu irmão. Quem não consegue se fazer no mundo, presta atenção no que eu estou falando. E o que eu estou falando é para esse povo que vive falando só de anticristo. Presta atenção. Esse povo que vive falando só de anticristo. Eles só falam dele, eles querem saber do anticristo. De Cristo, pouco eles querem saber. Mas eles querem saber quem é o Jared, quem é, se vai ser o Jared, se vai ser o Elon Musk, se vai ser o Trump, se vai ser esse, se vai ser aquele. É isso que eles querem saber. A pregação deles é essa. E o povo tá lá batendo palminha. Bate palma. Olha, esse irmão tem entendimento, esse irmão tem inteligência. Inteligência? Você acha que isso é inteligência? Com esse conhecimento, sabe onde que eles vão parar? No inferno. Sabe por quê? Porque Jesus está muito longe. Eu sei que o anticristo vai vir. Isso já está declarado. Mas eu tenho que me preparar para o meu Redentor, aquele que vai reinar eternamente nessa terra. Meu foco não é o anticristo. Meu foco é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que vai me dar a vida eterna. Aquele que me vai fazer reinar com ele. Com ele seremos reis e sacerdotes. Olha aqui, ó. Mas em breve deitem convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo agora está dizendo, olha aqui, ó. Eu vou aí para conhecer, não as palavras dos inchados, mas eu quero ver as virtudes dele. Que virtude que ele tem para estar tão inchado assim? Que virtude que esse povo tem para bater tanta lata? Fala para mim, meu irmão. Que virtude esse povo tem para bater tanta lata do anticristo? Sabe por quê? Porque eles não falam dos acontecimentos e trazem para você a solução. A solução está na palavra, sabe? Porque eles não conhecem a palavra. Eles não têm profundidade na palavra. Eles só conhecem os versículos do Apocalipse. Mais nada. É isso que me choca. E esse povo está em evidência. Eles estão inchados porque eles acham que eles estão conhecendo tudo. Irmãos, lê do engano. Eles conhecem, como eu te disse, a visão da galinha. A maior visão que eles têm é da avestruz. Passou disso, não sabe mais nada. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O que você está vivendo? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo estava se preparando para chegar lá. Presta atenção, meu irmão. Cuidado para você não se inchar do conhecimento que nós necessitamos ter, sim, mas eu não posso viver disso. Não, eu tenho que viver da limpeza da palavra de Deus, eu tenho que viver as virtudes da palavra de Deus, eu tenho que viver o fruto do Espírito, eu tenho que buscar ter dentro de mim os frutos do Espírito Santo, porque eu tenho que ser luz do mundo e sal da terra. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Aonde você passa, as pessoas olham para você e falam, aquela mulher é diferente, aquele homem ali é diferente. O que você está fazendo da tua vida? Temos que tomar cuidado, meus irmãos. É tempo de tomar cuidado. Eu não estou dizendo para você que você não deve ter conhecimento. Deve, eu tenho conhecimento, eu busco todos os dias. Tanto que eu vim aqui no começo avisar, eu dei um aviso aqui para vocês no começo. Porque o Senhor me tocou de avisar. Mas eu não vivo minha vida pautada no que está acontecendo. O que está acontecendo eu ponho nos meus stories. O que está acontecendo, eu deixo a mensagem nos meus stories. Aqui não. Aqui eu trago a palavra para nos purificar. Aqui o Senhor manda dizer que a alegria do Senhor é a nossa força.
Aqui o Senhor manda nos dizer que nós precisamos ter o batismo com o Espírito Santo, buscar a Deus enquanto se pode achar. Porque o dia já acabou, nós já estamos na noite. E a noite vai se avolumar e nós já estamos indo para a madrugada. Os acontecimentos, tudo que você precisa saber está lá nos meus stories. Mas aqui não, aqui eu venho trazer a elucidação de como nos limpar nossas vestes. Como branquear, porque eu quero estar naquela grande multidão, e vocês também creio que querem, aquela grande multidão vestida de vestes de linho fino, com palmas na mão, dizendo Hosana, Hosana. Entendeu? É isso que eu quero estar, é isso que você precisa querer estar. É lá que é o nosso lugar. Aqui, nós já sabemos o que vai acontecer. Já está tudo aí, ó, prontinho para acontecer. Está tudo aí. Mas o que nós precisamos nos preparar é a nossa alma. Limpar as nossas vestes, limpar a nossa boca, limpar os nossos olhos, o nosso ouvido, as nossas mãos, os nossos pés. Limpar os nossos sentidos. Limpar a nossa alma para adentrar o reino da glória. Só vai entrar lá o limpo de mão e puro de coração. Você sabia disso? Que não entrega a sua alma à vaidade desse mundo, mas se mantém fiel aos preceitos de Deus. Eu acho que é o Salmo 15, né? Que diz, Senhor, quem entrará no teu santuário? Deixa eu ver se é o 15 aqui. Para te louvar. É essa mesmo, aqui ó. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos é réprobo e é desprezado. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Você está vivendo desse jeito? Você está vivendo o Salmo 15 na tua vida? Está dizendo a promessa, você não vai ser abalado. Você não vai ser abalado. Você vai herdar a vida eterna. É isso que Paulo está dizendo para Coríntios. Paulo está dizendo que os coríntios precisam viver no Salmo 15. Eles precisam se desinchar do mundo. Eles precisam se desinchar das concupiscências. Eles precisam se desinchar da soberba, da arrogância. Eles precisam parar de viver conforme o mundo quer. Eles precisam parar de viver a vã filosofia do mundo. É isso que Paulo está alertando. E é isso que essa noite o Senhor está mandando dizer para nós. Se desapeguem desse mundo. Se desapeguem. Porque aqui, meu irmão, já deu o que tinha que dar. Nós somos a igreja invisível, retornando para a igreja primitiva. Para fazer o fechamento da graça. Vai ser através de nós. Por isso você tem que ser luz do mundo e o sal da terra. Entendeu? Você tem que ter a mente de Cristo. Você tem que ter o linguajar de Cristo. Você tem que ter os ouvidos de Cristo. Você tem que ter os olhos de Cristo. Você tem que andar nas pisadas de Cristo. Você tem que apalpar como Cristo apalpou. O que Cristo fez com as mãos? Curou. Você tem esse poder? Jesus disse, vocês estão achando que eu estou fazendo milagre? Vocês vão fazer muito mais do que eu faço. Por quê? Porque nós temos que estar dispostos a Cristo. Nós temos que estar com a nossa vida à disposição do Espírito Santo. Meu irmão, você precisa estar à disposição do Espírito Santo para que ele possa te usar.
E você saber que não é você não tem que se inchar, você tem que agradecer. Senhor, eu te louvo, porque eu sou um instrumento nessa terra para ser usado pelo teu grande Espírito. Entendeu? Presta atenção. Presta atenção. Meus irmãos, eu digo uma coisa para você, se você andar nos conselhos de Paulo lá para Coríntios e você tiver dentro de você o Salmo 15, Gálatas 5, o Senhor vai te usar de uma maneira poderosa. Poderosa. É tempo de ser usado por Deus. Simone, presta atenção, minha irmã. É tempo de ser usada pelo Senhor. Val, é tempo de ser usada pelo Senhor. Isabel, é tempo de ser usada pelo Senhor. Nanda, não te conheço, minha irmã, mas se coloca na presença do Pai. Porque se você estiver dentro do Salmo 15, você pode ter certeza que o Senhor vai usar. Nós precisamos estar submissos para sermos usados pelo Pai. Mergulha, meu irmão, nas profundezas do Espírito Santo, nas águas profundas do Espírito Santo. Mergulha, meu irmão, na palavra do Todo-Poderoso. Mergulha, porque o Senhor tem coisas lindas para te dar. Não se esqueça, você é luz do mundo, você é sal da terra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de poder. Te agradecendo, Pai, porque nós sentimos a tua presença, nós sentimos o teu amor na nossa vida. Nós sentimos, Senhor, que o Senhor está falando conosco para limpar as nossas almas, nos preparar para os momentos de glória que estão chegando. Vão ser momentos de luta? Vão ser momentos de lutas tremendas, mas vão ser momentos que nós vamos ver os milagres teus, porque nós somos a extensão do reino de Deus na terra. Nós vamos ser usados por ti. Nós vamos ver milagres acontecerem através daquilo que o Senhor vai nos dar, através com o batismo com o Espírito Santo. Pai, eu peço a ti, convida meus irmãos a buscarem batismo com o Espírito Santo, convida meus irmãos, Pai, a estarem diante da tua presença para receber batismo de fogo. Nós não podemos estar unidos e reunidos, mas porque cada um é no lugar do país, outros também estão em outros lugares, em outros países. Mas o Senhor é aquele que nos une em espírito. E eu te peço nesse momento, batiza o teu povo com fogo. Batiza o teu povo com fé. Batiza o teu povo com o Espírito Santo de Deus. Porque nós vamos precisar. Nós temos que ser os últimos a pregar a tua palavra. Nós temos que terminar a igreja, o trabalho da igreja primitiva. A igreja invisível vai terminar esse trabalho. E nós em breve estaremos contigo na glória. Estaremos contigo indo para as regiões celestiais, que as regiões celestiais já estão ficando vazias. Glória a Deus. Os demônios já estão tudo descendo para cá, porque a noiva e o cordeiro se encontram nos ares, e lá não vai poder ter mais demônio nenhum. E eu te louvo por isso, Pai, porque nós já estamos vendo tudo isso acontecer. E eu te louvo, Senhor, eu te louvo, porque as pessoas não estão percebendo. Os batedores de lata não percebem o que está acontecendo. Eles só sabem falar de uma coisa, anticristo. Nós já sabemos que está aí. Mas eles não estão vendo o que está acontecendo no céu. Não estão vendo que Jesus já está preparando a noiva para subir. Pai, ajuda-nos a ter conhecimento da tua palavra, da tua graça, limpar as nossas vestes, para estarmos contigo logo. A trombeta vai soar, o nosso nome vai chamar, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos e encontraremos com Cristo nos ares.
Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço. No nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para hoje e para toda a eternidade. Pai, eu estava me esquecendo, mas eu venho lhe pedir pelas crianças dos nossos irmãos que estão sendo confrontadas por Senaqueribe. Pai, não se esquece, dá a estratégia certa, dá sabedoria, dá entendimento para os nossos irmãos, para conduzirem a situação com os teus anjos à volta deles. Que os teus anjos, Pai, estejam circundando as famílias que têm as crianças lá dentro. Te peço também pela filha do Alberto, que está internada muito grave no hospital. Senhor, guarda aquela menina, livra ela do mal, em nome de Jesus eu te peço. Senhor, dá força para o Alberto enfrentar o que ele está enfrentando. Senhor, tenha misericórdia. Pai, nós confiamos em Ti, porque a Tua palavra diz que o Senhor cuidaria de nós até o final dos tempos. E nós cremos que a palavra que está aqui ela é verdadeira, fiel e verdadeira, vai se cumprir. Te agradeço, Senhor, te louvo, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para hoje e para toda a eternidade. E eu te dou graças, porque em breve estaremos contigo sendo reis e sacerdotes. Pai, te peço também pelo Gabriel, filhinho da Graciele. Pai, põe a tua mão sobre ele. Põe teus anjos em volta dessa criança para que nenhum mal aconteça com ele. Livra ele do mal em nome de Jesus. Livra o teu povo, livra aqueles que estão adoentados. Pai, passa o teu bálsamo. Nos dá estratégia, Senhor, para podermos ficar livres das nossas enfermidades. Porque nós precisamos ter uma caminhada até a tua volta. E nós queremos ser as últimas trombetas que vão tocar nesse mundo. Senhor, eu te agradeço e eu te louvo, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive por hoje e para sempre. Amém e amém. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque tudo que está vindo, nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Não se esqueça, a alegria do Senhor é a tua força. Tá entendendo bem? Põe isso na tua cabeça, a alegria do Senhor é a nossa força. Nesta alegria, nós herdaremos a vida eterna. Nesta alegria, nós entraremos com Cristo, estaremos com Cristo nos ares. Nessa alegria, nosso corpo será transformado. Nesta alegria, alegria da salvação, as nossas vestes estarão limpas, brancas. Nós ganharemos vestes novas e estaremos com palmas das mãos diante do trono de Deus. Você crê? Pois é, tudo é possível que crê. Maranata, já podemos ouvir os passos de um rei que se aproxima velozmente. Ele já vem vindo em velocidade total. Fiquem na graça todo soberano, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.